E aí, pessoal, vou demonstrar um pouco aqui para vocês o meu pedalboard, o que eu estou usando atualmente. Eu utilizo aqui a GT100, tá? E no loop dela, no Send Return, eu utilizo o Tonex. E agora eu adicionei o drop, apesar de eu ter alguns patches aqui, onde eu utilizo o drop do próprio AGT100, né, que é o Pitch Shifter, que também fica muito bom. Como eu já tenho o pedal, o drop eu acabei adicionando aqui, que facilita, fica mais fácil aqui para tocar, tá? Então vou demonstrar um pouco aqui. Então, basicamente, eu utilizo os amps todos 100% do Tonex, né? E aí eu ligo ele no Send Return e na sequência de pedais ali, né? Na cadeia de sinais, eu utilizo todos os efeitos da GT100. Então, só uma reflexão, né? Hoje em dia o mercado está bem aquecido aí de equipamentos, tem muita coisa, tem muita pedaleira excelente aí, vinda chinesa e tal, né? Mas você pega, por exemplo, uma GT6 ou uma GT8, né, a GT10 e a própria GT100, que são, na minha opinião, tanque de guerra. Então, raramente, eu nunca ouvi alguém falar assim que uma pedaleira dessa deixou na mão, que parou de funcionar, estava tocando no meio do show, desligou, entendeu? Nunca ouvi dizer. Muito pelo contrário, todo mundo que já teve uma ou tem, acaba falando bem porque são equipamentos muito bons. E se você for analisar a questão de efeitos, por exemplo, um chorus, um flanger, sei lá, um rotary, não teve grande evolução. Se você pegar, por exemplo, uma GT8, né, pegar um chorus da GT8, o mesmo chorus na GT100 ou até numa GT1000 ou qualquer outro pedal, não teve grande evolução de processamento que justificasse, né? Diferentemente de um amplificador, que aí você tem toda a parte dinâmica, né, sensibilidade e tudo mais, e qualidade mesmo do som do ampli, né? Que no caso tem a Tonex e tem outros parecidos. Então, pensando nisso, eu tinha uma GT1 antes e adquiri o Tonex, eu ligava o Tonex junto com a GT1, e depois eu acabei adquirindo a GT100 para ligar o Tonex no loop, né? E utilizar dessa forma. Então, na minha experiência pessoal, eu não sinto necessidade nenhuma de ter algum outro equipamento diferente disso nesse momento, porque, por exemplo, a GT100 ela tem tudo que você imagina, ela é muito completa mesmo, sim. E a Tonex nem dispensa apresentações aí, né? É um pedal, também é uma infinidade de ampli que você pode tocar, né? Se você colocar assim 2 amplis ali, você já escolher, né? 2 amplis, você já faz tudo, né? Como dizem, né? Você não vai tocar numa gig lá, num show, e ficar levando um monte de ampli, né? Se fosse ampli físico, você não ia levar um Marshall, um Mesa Bug, um Fender, né? Você ia levar um só, ia levar lá um Marshall lá, ligar a pedaleira na frente e tocar, né? Ou pedais. Então é a mesma ideia do Tonex, tá? Então eu vou explicar um pouco aqui, ó. Aqui o primeiro patch eu utilizo aqui um Fender Twin, né? Então veja que quando ela tá ligado aqui no MIDI, né? Na entrada MIDI aqui da pedaleira. Deixa eu achar aqui, ó, entrada MIDI. Aqui, ó. E quando eu aciono aqui, ó, no patch, ele já altera lá no Tonex, tá? Então eu escolhi esse Tennessee aqui, e é um baita som, mas no Tonex tem vários, aí é questão de gosto mesmo. Tem várias opções, assim, muitas mesmo, e você pode, inclusive, alterar a captura, colocar mais ganho. Tem muitos vídeos falando do Tonex aí, né?
até dispensa um pouco a apresentação, mas pela minha experiência de uso, eu super indico que é um excelente pedal, eu diria que obrigatório. Se você já tem aí uma Boss, seja GT6, seja qualquer uma, ou até de alguma outra marca, né? Uma Zoom, não sei. Se você pegar o Tonequinho ou pegar um Tonex desse, o Tonecão, né? Você vai ter um som aí de primeira aí no seu, você vai dar um upgrade enorme aí, tá? Só de você mudar o ampli, que o ampli eu diria que sei lá, 70% do som é o ampli, né? Então o resto é mais perfumaria. O mais importante, na minha opinião, é um ampli legal, né? Voltando aqui, ó, se eu jogar aqui no manual, opa, fiz errado. Tem que apertar os dois aqui que eu tô filmando com uma mão. Pera aí. Ó, aqui tá no manual. O pedal, esses dois pedais aqui, eu utilizo o FX1 e FX2, que eu ponho ali, por exemplo, eu posso colocar qualquer efeito ali, né? Dependendo da gig que eu for fazer e o que eu precisar, mas eu posso colocar ali, por exemplo, um phaser e um flanger, talvez, um rotary, né? No FX1 e FX2, um compressor, geralmente eu uso o compressor da Boss mesmo, né? O 2, você nota ali que tem um overdrive. Eu utilizo, aqui eu tô com um Tube Screamer, tá? Coloquei um Tube Screamer, mas dependendo também eu altero pro Blues Driver, que também é muito bom, tá? Que o Blues Driver ele é um pouquinho mais leve, e eu gosto bastante do Blues Driver também, tá? E aí eu já deixo ligado ali um chorus, né? Aqui, ó, o chorus, e o 4 delay, né? Aí esse botão, o phase loop, eu deixo ele para não ter que ficar pisando nesses dois botões aqui para voltar, sair do manual. Eu já deixo nesse aqui, que é a hora que eu aperto, ele já sai do manual. Que às vezes você está tocando ao vivo e você tem que mudar o banco rápido, mudar o patch, né? Você quer usar no manual, mas você quer mudar o patch depois. É só clicar ali, ele já sai do patch e você já muda rapidamente, pisa no outro patch aqui. Então eu acho bem interessante, tá? Aqui na configuração de patch eu deixei aqui um tempo, então é um tap tempo, não só um tempo do delay, ele muda todos os tempos, por exemplo, né, do phase, etc, do trêmulo. Então qualquer efeito que eu tiver, eu tenho o tap aqui na ponta do pé aqui para alterar conforme a música. E aqui eu configuro eu coloco um pedal aqui também, que ele liga e desliga o overdrive, que no caso aqui é o Tube Screamer, tá? Aí, ó, no patch 2 aqui, ó, eu tenho um outro Fender, ó, veja que eu vou alterar aqui de novo, ó, vou alterar no 1, vou mudar pro 2 e ele vai alterar lá, ó. É um outro Fender, é um Fender 68 ali, Crunch, tá? Que às vezes você quer aquela sujeirinha, um crunch leve, né? Então eu já mudo, é o mesmo amplificador, só que com um crunchzinho, né? Aí eu vou colocar aqui no manual de novo. Ó, então eu sigo a mesma ideia, para não confundir, né? Sigo a mesma ideia. Aqui, nesses dois botões, tá o FX1, né? Eu acabei não configurando aqui, esses dois aqui, mas eu posso mudar isso a hora que eu quiser. Colocar o FX2 aqui, colocar o compressor. Só que como é um som mais distorcido, eu acabo não utilizando o compressor, né? Se eu não me engano, eu estou usando aqui um Blues Driver, né? E um phase, se eu não me engano, tá? Mas isso aqui eu posso alterar, o FX1 e o FX2, colocar o efeito que eu quiser, tá? Conforme a necessidade. Mas se eu não me engano, eu coloquei um overdrive em um dos effects aqui, para ter duas opções de overdrive. E aqui no 2 é o Tube Screamer também, né? O 3 é o chorus, o 4 delay. Aqui, mesma coisa, aperta aqui, ele sai do manual, né? E aqui o tap. Então eu vou apertar aqui para sair do manual. Ó, apertar aqui, sair do manual, tá? Esse botão aqui eu deixei para overdrive. Então ele tá um crunchzinho, né? Aí eu quero dar uma aquecida a mais, eu aperto aqui, ele já aciona
o overdrive, tá? E eu posso também, né, para quem tem a GT100 já sabe desse recurso, mas para quem não tem, é uma informação importante. Além de todos esses pedais, você tem mais um recurso de pisar no próprio pedal. Então, tá acionado o pedal 2 aqui, tá? Se eu apertar nele de novo, eu posso, por exemplo, dar um boost. Eu colocar um boost, colocar um overdrive, colocar um chorus. Eu posso colocar o efeito que eu quiser, além de todas essas opções de manual e esses dois, tá? Então, isso aí é totalmente configurável. Você configura da forma que você quiser, tá? Aqui, se eu não me engano, tá com boost, né? Tá. Aqui, o 3. Eu coloquei um Bogner aqui, ó, esse modelo aqui, Silent. Eu não lembro agora da onde que eu puxei esse Bogner, mas é do Tony Net, tá? Muito legal. Vou entrar no manual aqui, ó. Mesma coisa, FX1 e FX2, tá? Aqui, ó, o que eu fiz aqui na configuração 1, aqui, ó, no botão 1. Às vezes, dependendo da música que você vai tocar, e você está tocando com overdrive, você não quer sair do manual, você quer fazer tudo no manual. Então, para não ter que sair do manual, clicar em outro, eu já fiz um recurso aqui para usar um ampli da própria GT100. Então, a hora que eu clico aqui, ó, ele muda do amplificador A para o B. O B eu coloquei um natural clean, né? Então, já fica mais prático. Então eu não tenho que sair daqui e mudar o patch. Eu mudo no próprio manual, ele muda o ampli aqui para mim. Então eu saio do ampli do Tonex, né? E vai para um ampli da própria GT100, que também é muito bom, tá? Os amplis aqui Natural Clean é excelente aqui da GT100, tá? Então se eu aperto de novo, ele volta para o Bogner, né? O 2 eu coloquei Overdrive, que também é o Tube Screamer. Basicamente, eu utilizo dois overdrives, o Blues Driver e o Tube Screamer, só esses dois, mas para dar aquela empurrada mesmo no som, tá? Então, o drive mesmo, eu acabo optando para colocar no ampli, tá? Os overdrives de pedais para dar aquele complemento mesmo, tá? O 3 aqui é o chorus, aqui o delay. Mesma coisa, aqui eu saio, né, do manual e aqui o tap, tá? Então eu vou sair aqui por esse botão, ó. E aqui mesma coisa. Aqui eu coloquei aqui eu coloquei um overdrive, tá? E aqui, olha que interessante, eu coloquei um feedbacker. Para quem não sabe, a GT100, a GT1 também tem um efeito que chama feedbacker, que é o feedback. Então, aquela microfonia. Então, para você, como você não tá com o ampli, se você tivesse com o ampli, tocando com o ampli, você ia lá na frente do ampli com a guitarra, né? Dependendo da posição, ele dá aquela microfonia característica. E tem esse recurso na GT100. Então, eu deixo esse botão para feedbacker. Então, dependendo do som que você vai tocar, você vai tocar um rock, é legal, né? Eu deixo ele momentâneo, né? Então, ele só funciona na hora que eu piso. Então, eu mantenho pisado, né, ele está funcionando, a hora que eu solto, ele para de funcionar, tá? Então é bem interessante esse efeito. Muita gente tem a GT100 e acaba que nem sabe desse recurso, né? E é um recurso bem legal. Outro detalhe, o pedal aqui, o pedal ficou mudo aqui a tela, mas já voltou. O pedal aqui de volume, eu utilizo como volume e o wah-wah, né? Então ele fica ali com o volume. A hora que eu piso nele, ele aciona o wah-wah. Eu utilizo o Crybaby, né? E o volume, eu utilizo a pedaleira com 70% de volume. E a hora que eu coloco o curso no fim aqui, ó, ele vai para 100, tá? Então eu gosto de usar dessa forma, mas aí também é a forma que eu gosto de usar. Cada um usa de uma forma. Eu acho que fica legal assim, porque além de um boost que você já possa configurar aqui, né, ou no próprio botão, você ainda tem mais 30% aqui para colocar de volume, tá? Então eu acho bem interessante. E aqui no 4, eu coloco um solo, tá? Então, aqui eu deixo um overdrive, aqui também para somar, o feedback é a mesma coisa, tá?
Uma coisa que eu lembrei aqui, no 3, tá? Também é configurável. O que eu coloquei aqui, ó, quando eu tô tocando, então eu tô tocando Easy Love do Whitesnake, né? A hora que eu vou fazer aquele solo, não o solo final, mas o solo do meio, que tem aquela guitarra um terço ou quinta, que são duas guitarras, eu aperto aqui, ele aciona lá o Harmonizer. Então fica bem legal também. Então tem esse recurso. A hora que eu clico nele aqui, ele liga o Harmonizer. Então é basicamente assim que eu utilizo, tá? Eu vou colocar aqui no outro banco. Vamos ver aqui, ó. 2. Eu tenho aqui um patch aqui para violão, que eu tenho uma guitarra que tem piezo, e é mais para acionar mesmo no Tonex, né? Tem uma simulação de ampli de violão no Tonex, também, que é muito legal. Aí aqui eu fiz, aí são patches, né? Cada um vai fazendo aí conforme a necessidade de que precisa tocar no evento. Eu deixei aqui um delay para fazer U2 e Pink Floyd, aquele Dotted. Como eu disse, a GT100 ela é muito completa. Além da Tonex já ter, você tem o chorus ali, você tem o phase, rotary, tem alguns tipos de delay, ping-pong, né? Você pode não acionar e acionar ele na própria GT100, que você vai ter também uma qualidade excelente. Então eu fiz aqui isso. Aqui eu tenho um overtone que eu utilizo para fazer uma música do Bon Jovi, Never Say Goodbye, que ele duplica o som da guitarra, sendo que uma está uma oitava acima. Então fica bem legal, bem interessante também. Então eu aciono e desaciono no próprio botão aqui esse recurso, tá? Aí o 4 aqui, eu peguei um clean aqui inspirado no Petrucci. Então tem o amplificador, né, o Mesa Bug dele lá que ele utiliza. E aí eu fiz uma configuração aqui com um pouco de chorus e tal, para tentar chegar no som parecido com o dele lá. É bem bonito também. E assim por diante, pessoal. Aí tem, né, várias coisas que eu utilizo aqui. Eu fiz aqui coloquei um Vox aqui para tocar os Queen, né, tal. Esse modelo aqui de ampli é muito legal. Quem não conhece, aqui ó, Vox AC44. Você vai achar no Toninet do Tonex lá, ó. Vox AC44. Pro meu gosto, achei bem legal mesmo. Aí eu coloco aqui também, né? O 3 aqui não tem nada. Acabei não colocando nada aqui. Eu posso até colocar alguma coisa conforme eu precisar. Mas aqui é o para solo. O phase loop aqui, ó, eu ligo e desligo o chorus. Porque como o Brian May utiliza muito chorus, né? Tem muitas músicas que tem chorus. Fica mais fácil aqui colocar o chorus, ligar e desligar. Aí, uma visão rápida aqui, ó. Aqui, ó, eu fiz um patch, ficou muito legal, que eu coloquei 7 Vai aqui, né, que seria o Joe Satriani e Steve Vai. Isso aqui é interessante, que eu pedi no chat GPT. Falei, ó, eu tô querendo fazer um timbre aí na levada aí de Joe Satriani, Steve Vai. E ele me sugeriu esse ampli aqui, ó, Carvin. Ele sugeriu até um modelo, tal, lá bem específico. Eu fui no Toninet, achei, e é impressionante o timbre que ficou isso aqui. É muito legal mesmo, né? Ficou bem legal. Aí aqui mesma coisa, eu adiciono o Tube Screamer aqui e tal. Ele tá com reverb e delay. Bem legal esse timbre aqui, tá? Aqui é a cópia daqueles outros lá. Aqui um flanger, tá? É a mesma coisa do Bogner lá, só que coloquei um flanger. Aí você vai fazendo aqui. Agora meu vizinho ligou aqui a furadeira. Olha que beleza. Bem na hora do vídeo. Pronto, pessoal. O pessoal já terminou a obra aqui do lado. Então, continuando aqui, para encerrar aqui essa primeira parte, uma dica de ampli também que eu queria deixar é esse Hiwatt, tá? É bem legal para quem gosta aí de David Gilmour, etc.
Ele tem um som bem característico e é bem bonito, assim, o timbre desse ampli aqui. Principalmente o som limpo, um crunch aí leve. É bem legal. Eu deixo aqui também, né, um hi-watt normal, um com chorus, e eu coloco um TS8, na verdade tá TS9, mas é o TS8, né, que é a simulação aqui da GT100, e um de solo, tá? E aqui é a mesma coisa. Eu deixo aqui um Tube Screamer e aqui o feedbacker da própria GT100. Eu fiz alguns sons aí na sequência, alguns timbres aí que eu uso, para vocês ouvirem um pouco do som que eu tiro aqui. Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários. Quem puder se inscrever aí no canal, eu agradeço. Um abraço e até a próxima aí.